Agora que a gente já viu o que é o DAX, alguns exemplos de funções e quais são as perguntas que a gente vai responder, vamos para o mão na massa. Vamos abrir aqui o nosso Power BI, tá bom? Bom, o que basicamente é o DAX? O DAX ele é uma linguagem de cálculo que a gente vai extrair aqui várias informações das nossas tabelas, tá bom? Como que eu insiro isso aqui no Power BI? Como que eu começo a trabalhar com o DAX? O DAX no Power BI é uma medida, esse é o nome dele. É uma medida, tá bom? Você pode até ver aqui, ó, na página inicial, na nova medida, ele está no campo de cálculos. Então, a gente vai fazer cálculos com medidas. E a gente vai utilizar uma linguagem chamada DAX para a gente dar vida a essas medidas, tá bom? Para a gente começar é bem simples. Ó. Vou escolher aqui a nossa tabela base, a F-base. Eu vou clicar com o botão direito na F-base e vou, ó, nova medida. Quando eu clicar em nova medida, ele vai abrir para mim essa barra de cálculos, que é aqui que eu vou escrever a minha medida. Basicamente, ó, eu posso renomear ela do jeito que eu quiser. Tudo que tiver à esquerda da igualdade aqui é o nome da minha medida, então eu posso renomear. E tudo que tiver à direita vai ser o cálculo em si, tá? Então, vamos começar respondendo as nossas perguntas. Primeira pergunta que eu vou responder é qual que foi o valor faturado, tá bom? Então, eu vou chamar essa medida minha aqui de faturamento. Beleza, dei um nome. O que eu vou considerar como faturamento aqui nesse nosso negócio, né, nessa nossa operação? Vou vir aqui, ó, na nossa aba de dados, só para a gente dar uma olhada na nossa tabela, para a gente entender o seguinte. O nosso faturamento vai ser a soma dessa coluna aqui, que é a coluna Sales, que é a coluna de vendas, né? Então, ele vai somar toda essa coluna aqui e vai me dar o faturamento total. Beleza? Então, vou voltar aqui para o nosso relatório. Aqui na F-base tem aqui a medida que eu criei, a medida de faturamento. E eu vou começar já a escrever nossa primeira fórmula. A nossa primeira fórmula, como eu disse, a gente vai somar toda aquela coluna, é uma fórmula que se chama sum, que é soma em inglês. Então, eu posso digitar aqui, ó, a fórmula, que ele já vai mostrar para mim algumas possibilidades com o que eu estou digitando. Então, às vezes, a gente digita assim e tem muitas opções, às vezes até para a gente buscar funções a gente consegue fazer digitando desse jeito. Mas no nosso caso aqui eu vou escolher a sum. A gente ele já abre o parênteses aqui automático para a gente. E olha aqui em cima, ele mostra para a gente qual que é a sintaxe dessa função. O que eu preciso passar para essa função para ela fazer o cálculo que eu quero. Basicamente, eu preciso, na função de soma, passar o nome de uma coluna. A gente viu ali que é a coluna Sales, né, que é a coluna de vendas. Então, quando eu passar aqui a coluna de vendas, ele vai somar toda aquela coluna para mim. Então, eu posso digitar também, se eu souber o nome de cabeça, senão eu preciso dar uma pesquisada aqui. Mas eu consigo, tá vendo? Ó, quando ele abre o parênteses, ele já me mostra todas as colunas que eu tenho. Eu posso buscar por aqui também. Mas como a gente já sabe que é a coluna Sales, posso digitar e ele acha para mim aqui as colunas que tem Sales no nome. Então, só clicar aqui, ó, da tabela F-base, eu vou somar a coluna Sales. Vamos lá, vou clicar, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Beleza, não deu nenhum erro, a princípio tudo correto. Para a gente ver a evolução dos cálculos que a gente está fazendo, o que eu vou fazer? Vou colocar em um visual aqui, os visuais eles ficam aqui nessa aba de visualizações. A gente vai explorar bastante eles ainda quando a gente estiver montando o relatório, então não vou entrar nesse detalhe agora não. Mas só para a gente poder ir visualizando a evolução, vou clicar aqui, ó, no cartão. Ele traz para a gente um visual aqui sem nenhum dado. E eu posso pegar minha medida, essa faturamento aqui, e vou arrastar aqui, ó, para campos. Só arrastar e soltar. Ou seja,
a soma de toda a coluna Sales é 118,73 milhões. Beleza? Tranquilo. Somou toda aquela coluna. Princípio bem tranquilo. Só que tem um detalhe que eu gosto de passar para essa base, que é o seguinte. Vamos dar uma olhada nela aqui. Antes disso, uma coisa que eu gosto de fazer com esse curso é já inserindo as boas práticas de desenvolvimento de um relatório. E uma das boas práticas eu vou mostrar para você em relação às medidas. Olha que interessante. Eu criei uma medida dentro da minha tabela F-base, né? Então eu tenho aqui a minha medida faturamento. Tá certo, tá errado isso aqui? Tá correto, isso aqui no fim das contas não vai influenciar no funcionamento da medida nem nada disso. Mas tem um problema, imagina que você tem um modelo muito grande, que você tem, por exemplo, várias tabelas fato, e aí você precisa criar diversas medidas para fazer suas análises. Imagina que você vai fazer uma medida para cada tabela fato, né? Várias medidas, na verdade, dentro de cada tabela fato. Qual que é o problema disso? O problema é que vai ficando cada vez mais difícil você, inclusive, buscar essas medidas depois para você, por exemplo, dar manutenção na medida, se der algum erro, ou se você estiver pegando, por exemplo, o relatório que uma outra pessoa fez, ou se uma outra pessoa for pegar um relatório que você fez. Então, uma boa prática é a gente organizar essas medidas de uma forma que vai ficar muito mais fácil da gente identificar o que é medida e o que não é, tá? Então, eu vou fazer isso aqui primeiro com você. Vou apagar aqui o que a gente fez, só para a gente ficar bem claro mesmo. Isso é uma boa prática na construção e na manutenção de um relatório, tá? Vou excluir do modelo, ó. Vou clicar com o botão direito, com o botão esquerdo mesmo, nos 3 pontinhos. Vou excluir a medida que eu criei. Excluir do modelo. Sim. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma tabela somente para as medidas. Então, vou ter uma tabela aqui no meu modelo que eu vou usar ela somente para organizar as minhas medidas. Fica muito mais fácil da gente visualizar, da gente acessar depois, né? E é uma coisa simples de fazer que faz toda a diferença na organização do relatório. Então, o que eu posso fazer? Aqui, ó, na página inicial, aqui em dados, eu posso vir aqui em inserir dados. Vou clicar em inserir. Quando eu clico em inserir dados, ele me dá a opção de criar uma tabela. Eu posso criar essa tabela manualmente. Dar nome aqui para as colunas, inserir linhas, posso fazer isso, tá bom? Não é o caso aqui que a gente vai só criar ela para organizar nossas medidas. Então a única coisa que eu vou fazer vai ser renomear ela para medidas. Vou carregar. E aqui a gente tem 3 tabelas, ela passa a ter 4 tabelas. Olha só que legal. Essa tabela aqui, medidas, ela vai ter só aquela coluna que vem já de padrão, com uma linha em uma coluna, mas não tem nada nela. E a gente vai fazer o seguinte. Do mesmo jeito que eu fiz com a F-base, eu vou criar minha medida aqui dentro. Bem tranquilo, ó. Vou clicar com o botão direito. Vou criar uma nova medida. Vou dar o nome de faturamento igual a soma, né, o sum da coluna sales. Beleza, dou um enter. Criei minha medida, vou até voltar com o cartão aqui. 118 milhões, correto. Beleza, tudo certo. Mas ainda para ficar melhor essa nossa organização, a gente pode fazer uma coisa. Essa coluna aqui que está em branco, eu não preciso dela para nada. Eu vou, inclusive, apagar ela do nosso modelo. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Vou excluir do modelo. Sim. Olha que legal. Quando eu faço isso, ela reconhece, o Power BI reconhece que eu tenho uma tabela somente para medidas mesmo. Então, o que ele faz? Ele coloca essa tabela em primeiro lugar. Então, toda medida que eu for criar, eu vou criar aqui dentro
E aí vai ficar muito mais organizado, porque vai estar tudo no primeiro plano, né? Na primeira linha. Então fica fácil, por exemplo, de eu acessar para poder criar novas medidas, trabalhar nas medidas antigas, dar manutenção, né? Isso é uma coisa bem legal que eu recomendo que você faça assim desde o início dos primeiros relatórios que você vai fazer. Beleza, fizemos aqui, respondemos a pergunta qual que é o valor faturado dessa empresa. Mas eu quero chamar a atenção para a nossa tabela para o seguinte. Vou vir aqui, ó, em dados, na nossa tabela F-base. O faturamento que a gente calculou foi a soma dessa coluna aqui, a coluna Sales. Só que é muito comum que a base não venha com essa coluna. Por quê? Porque essa coluna por si só, ela já é um cálculo. Qual que é o cálculo que eu tenho aqui? É a quantidade de unidades vendidas vezes o preço de venda menos o desconto. Então, unidade vendida vezes o preço de venda menos o desconto vai dar a minha venda. Imagina então a situação que eu não tenha essa coluna de vendas. Eu não vou poder somar direto aqui essa coluna toda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer no DAX esse cálculo que eu falei com você. Unidade vendida vezes preço de venda menos o desconto. Como que eu faço isso? Vou te mostrar aqui no Excel. O Excel, inclusive, que é o que eu te passei, né, para a gente poder trabalhar. Vou apagar aqui. Como que muitas vezes a gente tende a fazer esse cálculo? Igual eu falei, é unidades vendidas vezes preço de venda menos o desconto. Às vezes a gente pode pensar o seguinte, é só somar a coluna de unidades vendidas, multiplicar pela soma da coluna preço de venda e subtrair pela soma da coluna desconto. Será que isso dá certo? Vamos ver? Ó, eu vou fazer isso, eu vou somar aqui no final todas essas colunas, ó, unidades vendidas, aqui no final, a soma dela, beleza. Aqui, o meu preço de venda, essa coluna aqui mesmo, preço de venda, vou somar essa coluna, e, por fim, vou somar a coluna de desconto. Beleza. Será que vai dar certo? Vou fazer esse cálculo, então, que a gente está pensando. Ó. Igual. Vou abrir um parênteses. Unidades vendidas vezes preço de venda, fecha parênteses, menos o desconto. Então, teoricamente aqui, se tivesse certo, a gente teria que ter 118 milhões. Você vê que a gente tem um número bem diferente, nada a ver com 118 milhões. Por quê? O cálculo que a gente tem que fazer, na verdade, é o seguinte. A gente tem que fazer linha a linha essa multiplicação e essa subtração. Como assim? Eu vou vir nessa primeira linha, eu vou fazer unidade vendida da linha 2 vezes o preço de venda da linha 2 menos o desconto da linha 2, eu vou ter um valor. Eu vou somar esse resultado com o resultado da linha de baixo. Então, eu vou ter unidades vendidas, preço de venda menos desconto dessa linha, mais unidade vendida, preço de venda menos desconto da linha de baixo, mais. E assim eu faço para todas as linhas da minha tabela, tá? Então, na realidade, o cálculo que eu tenho que fazer, eu vou fazer aqui no final, para que você possa ver, ó, vai ser igual, mesma coisa que eu fiz lá embaixo, ó. Abre parênteses, unidade vendida vezes preço de venda, fecha parênteses, menos o desconto. Beleza, vou dar um Enter, ele tem que me dar esse valor aqui de 32.370. Beleza, correto. Então, na linha de baixo, eu tenho que ter o mesmo raciocínio. Beleza, fez sentido. Ó. Fiz a unidade vendida, preço de venda, desconto, me deu esse valor de 26.420. E aí, no final, quando eu fizer isso linha a linha, eu vou somar esses resultados, entendeu? Então, eu vou fazer uma soma do resultado de uma expressão linha a linha. Então, eu vou fazer aqui, ó, só para você ver que faz sentido.
Vou somar essa coluna toda. Beleza, tem lá os meus 118,73 milhões. É o mesmo resultado que eu cheguei lá. E como que eu faço isso no Power BI? Aqui no Excel, beleza, foi tranquilo de fazer. Como que eu vou fazer isso no Power BI? Vou mostrar para você que existe uma forma da gente fazer isso, é bem usual inclusive, tá? Que é uma função que se chama iteradora. O que é uma iteração? Não é interação, é iteração, sem o N de navio no meio, né? Iteração vem de repetição. Então faz sentido, eu vou repetir o cálculo linha a linha. Eu vou pegar uma expressão, vou somar com a mesma expressão da linha de baixo, mesma coisa na linha de baixo, e assim até o final da tabela. Para eu identificar uma função iteradora, é uma função que tem o x no final. Então, por exemplo, eu fiz aqui a soma, é uma função sum, é um sum, S-U-M, e faço minha expressão. Uma soma iteradora, que é a que a gente vai fazer agora, vamos fazer a expressão linha a linha e ir somando, é a função sum com o x no final. Ou seja, vou criar aqui uma nova medida, ó, já da nossa nova organização, tá bom? Botão direito, nova medida. Vou chamar ela de faturamento SumX, para a gente separar. E vou escrever a função, ó, sum, ela está aqui embaixo, é uma SumX. E olha que interessante o que a gente precisa passar para ela. A gente precisa indicar qual que é a tabela na qual a gente quer fazer esse cálculo. No nosso caso, é na tabela FBase, vírgula. E eu preciso passar agora a expressão. Ou seja, o que eu vou fazer linha a linha para somar no final? É o que a gente fez no Excel. Qual que é a expressão? É unidades vendidas vezes, aí o vezes é o asterisco, preço de venda, que é o sale price, menos o desconto. Então, repara o seguinte, ó, é o mesmo que a gente fez lá no Excel. Unidades vendidas vezes preço de venda menos o desconto. Ele vai fazer isso para todas as linhas da tabela FBase e no final vai somar todos esses resultados. Então, vou dar um Enter aqui. Vou colocar aqui mais um cartão para a gente ir acompanhando. Se tiver dado tudo certo, essa minha faturamento SumX tem que dar o mesmo valor da faturamento, tá? Então vamos ver. Certinho. Por quê? A gente está simulando aqui o caso que eu já não tinha a coluna de sales, a coluna de venda, que já era o cálculo feito, tá bom? Então, vou finalizar essa aula por aqui, porque já tem bastante informação. Pratica isso que a gente acabou de conversar. Na próxima aula, a gente vai continuar respondendo as outras perguntas desse nosso trabalho, tá bom? Até a próxima aula.